Então, gente, continuando, agora vamos ver o que? Vamos ver qual o impacto do aumento dos preços sobre o nível de emprego, supondo que a oferta nominal de trabalho não fique estável, não permaneça estável, ou seja, os trabalhadores vão exigir aumento de salário nominal para repor as perdas inflacionárias, ou seja, a oferta de trabalho não é nominal, é real. A oferta real de trabalho é estável, isso significa que variações de preço levam a variações no salário nominal exigido pelos trabalhadores, de tal forma que o salário real a cada nível de emprego permaneça constante ou estável, tá? E isso nada mais é do que o modelo clássico, né? Então, considerando agora o impacto do aumento dos preços sobre o nível de emprego na visão clássica, ou seja, trabalhadores exigem reposição de perdas inflacionárias ou aceitam redução de salários nominais face a uma queda de preços, então a gente vai ter o quê? De um lado temos a demanda de trabalho, que é o que a gente já viu, é o salário máximo que as firmas se dispõem a pagar a cada nível de emprego. Esse salário máximo é igual o nível de preços da produção na economia, vezes a produtividade marginal do trabalho. De um lado é a curva ND1, de outro lado nós temos a oferta de trabalho, nominal de trabalho, que representa o salário mínimo exigido pelo conjunto de trabalhadores a cada nível de emprego, de tal forma que eles oferecem esse determinado nível de emprego, né? Então, pela interação entre demanda de trabalho e oferta de trabalho, o mercado de trabalho chega ao equilíbrio ali no ponto E1, onde o salário nominal de equilíbrio é W1 e o nível de emprego é N1. Então pronto, essa é a situação inicial. Existe um certo nível de preço que está escondido na curva de demanda de trabalho, tá? E para esse nível de preço, os trabalhadores exigem esse salário que é representado por essa curva de oferta de trabalho, tá? Agora, a gente tem o quê? Classicamente, a consideração é o que? Tem algumas hipóteses, tem várias hipóteses da teoria clássica. Aqui para a gente o que interessa são basicamente duas. Primeiro, a oferta de trabalho é real, ou seja, os trabalhadores estão interessados em salário real. Aí foi o que eu falei, face a variações de preço, o trabalhador varia a sua exigência de salário nominal, aumentando ou diminuindo conforme seja a variação dos preços. E varia a sua exigência de salário nominal na proporção da variação dos preços, tá? Isso de um lado, é uma hipótese clássica. De outro lado, a gente tem que na mentalidade clássica, na teoria clássica, existe, ou se considerava que, por hipótese, que na economia existe perfeita flexibilidade de preços e salários. PFPS simplificadamente aqui para a gente, ou seja, se preços subirem, salários sobem rapidamente, preços e salários mudam rapidamente, né? A gente já viu que no mundo moderno a coisa não é assim, mas, por exemplo, dizer que essa hipótese é um absurdo, ela pode ser um absurdo hoje em dia, mas na época lá do Adam Smith, século XVIII, né? E XIX, fins do século XVIII e século XIX, diversas restrições que a gente viu que existe no mundo moderno não existia. Haviam grandes empresas, só que as grandes empresas da época do Adam Smith não se comparam com as grandes empresas de hoje em dia. Elas não eram poderosas como são hoje em dia. Na época de Adam Smith era proibido o sindicato, não existia lei de salário mínimo e coisas do tipo. Então, certamente havia rigidez de preço e salário, só que era muito pouco. Então, por hipótese, os clássicos consideravam que havia perfeita flexibilidade de preços e salários. E essa hipótese não é um completo absurdo na época deles. O mundo estava muito mais próximo deles do que da situação que a gente vive atualmente, né? Hoje em dia a economia tem um nível de rigidez muito maior do que na época lá de Adam Smith, Davi Ricardo, né? Mas enfim, essas duas são as hipóteses clássicas. Teoria clássica fala um monte tem diversas proposições a respeito de diversos assuntos econômicos. Aqui para o mercado de trabalho que interessa para a gente são essas duas principais hipóteses que interessam para a gente, né? Mas então, voltando à questão do mercado de trabalho, a gente tem o quê? Que se houver um aumento de preço,
então, sem dúvida, haverá um aumento na demanda de trabalho. A demanda de trabalho é o salário máximo que as firmas se dispõem a pagar a cada nível de emprego. Isso depende dos preços e da produtividade. Se o preço aumentou, digamos, dobrou, então o salário máximo que as firmas se dispõem a pagar dobra. E mantida a oferta nominal de trabalho é a situação que a gente viu no vídeo anterior. Isso leva a aumento no nível de emprego e aumento no nível de salário. A gente viria para o ponto E2 que a gente viu no vídeo anterior, mas na visão clássica não é isso que aconteceria. O que aconteceria é o quê? Face esse aumento de preço que aumenta a demanda de trabalho, na mesma medida esse aumento de preço que aumenta a demanda de trabalho levaria ao aumento do nível de emprego e salário nominal. Isso na visão, considerando que a oferta nominal de trabalho permaneça estável. Mas na visão clássica não é assim que ocorre. O que ocorre é que a oferta de trabalho ela se reduz. O mesmo aumento de preço que leva as firmas a aumentar a demanda de trabalho é o aumento de preço que leva, é um motivo que leva os trabalhadores, o conjunto de trabalhadores a reduzirem a oferta de trabalho. Ou seja, eles passam a exigir mais salários a cada nível de emprego, de forma a manter o salário real inalterado. E sendo assim, a economia não iria do ponto E1 para o ponto E2, ela iria do ponto E1 para o ponto E3. No ponto E3, o que está acontecendo? A gente tem que o salário nominal de equilíbrio da economia aumentaria muito mais do que o W2, né? Do que em relação ao W2, sendo que o nível de emprego não mudaria. Na verdade, é fácil ver que se os preços dobraram, então o salário nominal vai ter dobrado também, de tal forma que o salário real permaneceu inalterado. É fácil ver isso, pois o salário real que as firmas se dispõem a pagar é dado pela produtividade marginal do trabalho, teoricamente. E a produtividade marginal do trabalho depende do nível de emprego. Como o nível de emprego não mudou, então a produtividade não mudou. Se a produtividade não mudou, então o salário real não mudou. Então, preços aumentaram, dobraram, então o W também aumentou e, no caso, dobrou também. De tal forma que W sobre P permanece inalterado. A gente saiu da situação W1 sobre P1, é um certo valor. O P1 aumentou para P2, acabou que o salário aumentou para W3, onde W3 aumentou na mesma proporção que os preços. W3 sobre P2 seria igual a W1 sobre P1, tá bom? Então essa aí é a visão clássica, tá certo? E aí foi o que a gente já meio que já citei, né? Pode parecer um exagero, nem tanto, principalmente se a gente considerar esse aumento de preço que eu estou falando, os preços dobrarem. Se tiver uma inflação de 100% na economia, fatalmente o trabalhador vai exigir o dobro de salário nominal. A CUT vai fazer uma greve geral. Mas a CUT vai fazer uma greve geral hoje em dia. Lá na época do Adam Smith nem existia CUT, mas nem precisava existir a CUT. Os trabalhadores, na visão clássica, por conta própria, já exigiriam aumento de salário. E faça, de novo, uma inflação de 100%, quem é que vai continuar trabalhando pela mesma quantidade de dinheiro que antes? Todo mundo vai exigir aumento de salário. Mas isso é para uma inflação de 100%. Agora, se você, de novo, considerar que a inflação foi 0,15% ou 0,5%, uma inflação muito baixinha, aí a coisa muda de figura, né? Mas, enfim, nós temos duas situações bem distintas. Numa situação, a oferta nominal de trabalho permanece estável face à variação de preço. Na outra situação, a oferta nominal de trabalho se muda, se desloca face à variação de preços. Aqui, no caso, a gente está considerando aumento de preços, reduz a oferta nominal de trabalho. Mas se fosse uma redução de preços, na visão clássica também, a oferta nominal de trabalho aumentaria. Ou seja, os trabalhadores passariam a exigir menos salário a cada nível, salário nominal a cada nível de emprego, de tal forma a manter o salário real inalterado, tá? Mas aí vamos fazer um exemplozinho numérico também com relação a esse caso, né? Aí baseado no exemplo que a gente viu no vídeo anterior, né? Agora, esqueci de botar essa seta aí, né? A gente tem que, no final das contas, na visão clássica, o nível de emprego, que supondo a oferta nominal de trabalho, o nível de estável, o nível de emprego aumentaria, na visão clássica não aumentaria.
o nível de emprego tenderia a aumentar, mas voltaria a ser o que era, iria de N1 para N2, mas retornaria ao N1, e os salários nominais acabariam aumentando além de W2, tá? Mas então, fazer um exemplo numérico. Agora vamos considerar que a oferta de trabalho é essa. Se você pegar a oferta de trabalho do outro vídeo, você vai ver que era 0,01 que multiplica N elevado a 1,5. Agora eu estou considerando que a oferta de trabalho passou a ser 0,02, que multiplica N elevado a 1,5. O que mudou? Dobrou o númerozinho, o coeficiente ali, né? A constante ali da oferta de trabalho. Isso representa, estou representando com isso, que os trabalhadores passaram a exigir o dobro de salário face ao aumento de preços. E ali no final, o nível de preço agora eu estou considerando que é 2, né? No vídeo anterior eu considerei que era 1 e subiu para 2. A gente viu o impacto disso, mantido a oferta nominal de trabalho. Mas agora, considerando que a oferta nominal de trabalho se desloque, reduz a oferta nominal de trabalho, os trabalhadores passam a exigir o dobro de salário, qual seria o impacto? Sobre o equilíbrio do mercado de trabalho. De novo, a nossa função de produção reduzida fica sendo 20 que multiplica N elevado a meio, só substituir o A e o K ali na função, a gente já fez isso no vídeo passado. Para achar a produtividade marginal, é só derivar essa função de produção em relação a N, e para achar a demanda de trabalho, é preço que multiplica, a demanda de trabalho é o salário nominal máximo que as firmas se dispõem a pagar, isso é igual ao preço que multiplica a produtividade marginal do trabalho. Então agora os preços consideram o preço igual a 2, dobrou, né? O nível de preço agora é 2. Vezes a produtividade marginal, a gente vai ter a nossa função de demanda de trabalho, que ficaria 20 dividido por N elevado a meio. E agora, igualando a oferta de trabalho com a demanda de trabalho, a nova oferta de trabalho com a nova demanda de trabalho, a gente tem essa relação aí, né? E daí nós temos que N ao quadrado igual a 10 mil, dado que N ao quadrado igual a 10 mil, então N igual a 100, o mesmo nível de emprego inicial, né? Em relação ao vídeo anterior que eu estou falando, né? E só que agora o salário nominal passa a ser o quê? Passa a ser 2, né? Então os preços dobraram, foram de 1 para 2. Se você voltar no vídeo anterior, você vai ver o salário nominal era 1, foi para 2 também. Ou seja, W sobre P permanece a mesma razão. O trabalhador continua ganhando uma unidade de produto por hora de trabalho aí, né? Então, graficamente, só substituindo ali os valores, né? A gente tem o quê? Que inicialmente a gente estaria no ponto E1, com o nível de emprego igual a 100 e salário nominal igual a 1, sendo que os preços são igual a 1. Então, W sobre P é 1 dividido por 1. O trabalhador está ganhando um salário nominal igual a 1 e o salário real igual a 1 unidade de produto. Face ao aumento de preços, a gente foi, no vídeo anterior, para o ponto E2. O nível de emprego aumentou de 100 para 141 e os salários nominais aumentaram de 1 para 1,68, sendo que os preços dobraram. Então, os salários nominais aumentaram 68% no ponto E2, só que os preços dobraram, foram de 1 para 2. E a gente viu, a economia vai ficar nesse ponto E2, o mercado de trabalho vai ficar nesse ponto E2? Na visão clássica, não. Na visão clássica, a oferta de trabalho se reduziria. A oferta de trabalho sairia de NS1 para NS2. E com isso, a gente tem o quê? Que a economia não ficaria no ponto E2, o mercado de trabalho não ficaria no ponto E2, ficaria no ponto E3, iria para o ponto E3. No ponto E3, o que está acontecendo? O nível de emprego voltaria ao inicial, sendo que os salários nominais aumentariam além do 1,68, iria para o 2, né? Então, ao nível de emprego inicial, os salários nominais iniciais eram 1 cruzeiro, 1 unidade monetária, agora, face ao aumento de preço, os salários, no caso, dobrando os preços, né? Supondo que dobraram, os salários nominais também acabaram dobrando nessa economia, tá certo? De tal forma que o salário real se manteve inalterado. Mas, enfim, a diferença entre a visão clássica, que supõe a oferta de trabalho real, e a situação em que a oferta de trabalho é nominal, os trabalhadores estão interessados em salário real ou em salário nominal, é o que? Quando o trabalhador está interessado em salário nominal, a economia vai do ponto E1 para o ponto E2. O trabalhador está interessado em salário real, a economia vai do ponto E1 para o ponto E3. E aí que entre esses dois, certamente, entre esses dois pontos finais aí,
tem uma margem de manobra, né? Depende se o trabalhador está... Todos os trabalhadores vão exigir aumento de salário? Só uma parte? Ninguém vai exigir? Se ninguém exigir aumento, reposição de preços inflacionários, a economia vai para o ponto E2, a oferta de trabalho é nominal. Se todo mundo exige aumento, reposição de preços inflacionários, aumento de salário nominal, a economia vai para o ponto E3, é a visão clássica, né? Mas... Então, temos essa questão, e essa questão é muito importante. Aqui a gente está relacionando a inflação com o desemprego, né? E isso em economia é muito estudado há muito tempo. Afinal de contas, o que acontece? A economia vai, face ao aumento de preço, a economia vai do ponto E1 para o ponto E2 ou a economia vai do ponto E1 para o ponto E3? Isso é muito importante. A gente está falando da relação entre inflação e desemprego, né? E relação entre variação de emprego ou desemprego e variação de salários nominais. Isso em economia é conhecido como curva de Phillips, essa relação. E aí vamos falar agora sobre ela, passar 1 ou 2 vídeos falando sobre o conceito da curva de Phillips. Mas aí deixa para o próximo vídeo. Valeu, tchau!